Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Secretário de Estado, os representantes das confederações aqui presentes e também aqueles que nos acompanharam ao longo deste longo dia da audição pública sobre o Livro Verde sobre o futuro do trabalho e neste momento de balanço e depois de ouvir quer as explicações do Sr. Secretário de Estado, quer também aquilo que nos foram dizendo os parceiros sociais, é com alguma decepção que, não se tratando este livro da panaceia, como negou o Sr. Secretário de Estado, mas foi tratado nos últimos anos como o alfa e o ômega daquilo que seria o futuro do trabalho. Sucede que, talvez porque o seu próprio partido, ou o partido que suporta o governo, lhe tirou o chão e o tapete, apresentou-lhe a proposta daquilo que era realmente o grande trabalho que se pretendia com este livro do futuro do trabalho, que era a questão do teletrabalho. De uma forma quase incompreensível, e sim, Sr. Secretário de Estado, julgo que toda a oposição não terá os deveres de lealdade, pelo menos o PSD não tem, para com o Governo, compreende-se mal que não o tenha o seu próprio partido político que o sustenta e talvez os seus parceiros de acordos, mas de uma geringonça que já não existe. Portanto, naturalmente com isto esvaziou-se. E isso foi dito aqui pelos parceiros sociais. Agora, o que temos realmente, e julgo que as palavras do Sr. Secretário de Estado bem refletem o que infelizmente sobrou, que é um diagnóstico, uma reflexão e também a transmissão daquilo que era o programa de governo do Partido Socialista. E, portanto, nesse aspecto nós compreendemos-lo. No máximo, há aqui algumas questões, e como sabe, Sr. Secretário de Estado, que, especialmente para si, porque foi quem perdeu realmente aqui mais tempo, a tentar justificar aquilo que é um livro sobre o futuro do trabalho e que deveria, de facto, ser fundamental. As novas formas de trabalho são uma realidade que já cá estava e que todos nós tínhamos consciência de quanto eram importantes. Tal como para o PSD é fundamental hoje, e como sempre foi, aliás, dizemos-lo, a concertação social e que os parceiros sejam ouvidos para se encontrar aquelas que são as melhores soluções em dois interesses que são conflituantes, mas que no fim do dia apenas poderemos ter sucesso nas políticas públicas do trabalho ouvindo ambas as partes desta equação. E também não aceitamos o argumento que temos vazios legais, porque não temos, porque como já aqui foi referido, o artigo 10º do Código do Trabalho prevê os chamados contratos equiparados e, portanto, não há vazios legais. Também foi com alguma preocupação que fomos vendo aqui ainda, eu percebo a insistência do estamos em pandemia, estamos em pandemia, estamos em pandemia, e estamos, e o PSD, quero recordar, foi o partido que sempre apoiou todos os estados de emergência, mesmo quando todos os outros partidos não o fizeram, porque para nós a saúde pública sempre foi um imperativo acima de muitas outras situações, até daquela que é a luta político-partidária, como sabe, Sr. Secretário de Estado, e aos parceiros sociais que foram acompanhando. No entanto, isso não pode explicar que se tenha confundido aqui apressadamente aquele que foi o trabalho domiciliário, porque é a única expressão que eu lhe encontro em tempo de exceção com o teletrabalho. E também esta pressa em vir legislar na totalidade, ou quase na totalidade, sobre o teletrabalho, como se estivéssemos a falar de um novo mundo que não estamos. E não. E o PSD apresentou uma proposta muito cirúrgica sobre questões muito concretas e que, felizmente, com satisfação, fomos vendo ao longo do dia que os parceiros iam concordando naquelas que foram as alterações cirúrgicas pensadas e também depois de ouvir todos os parceiros sociais que o grupo parlamentar do PSD fez e pareceu-nos que eram aquelas que se justificavam. Tal como, hoje mais do que nunca, temos a noção do quanto foi importante o projeto de resolução que recomenda o diálogo social, porque, infelizmente, parece que ele é necessário. Finalmente, duas outras considerações que têm a ver com algo que nos é muito caro e que então alguém como eu, que é do alto domínio de territórios transfronteiriços e de territórios do interior, ainda é mais caro. Que é a questão das plataformas, dos nómadas digitais, de Portugal como uma zona de atração. Sr. Secretário de Estado, tenho que lhe dizer que eu, quando chego à minha região do Alto Minho, a primeira coisa que recebo é uma mensagem a dizer-me que eu estou em Espanha, bem-vindo à Espanha. Isto é a rede que eu tenho para ser resiliente e competitiva nas plataformas digitais. Esta é que é a grande realidade nas normas digitais e na tecnologia. Portanto, posso mostrar-lhe as mensagens, se quiser, sem ter ido ao território espanhol, aliás, o qual me tem estado proibido e vedado a mim e a todas as pessoas da região. E essa é que é a realidade do interior e daquela que é a coesão territorial necessária. E ela faz não criando boas vontades, mas com políticas efetivas, isso é o que tem faltado.
Porque a questão da aplicação da lei, do reforço do ACT, naturalmente é importante, ele tem falhado e o PSD é um defensor de trabalho digno, trabalho com direitos e daquela que é o respeito, estou mesmo a acabar, Sr. Presidente, o respeito pela legislação laboral. Esperemos também que o Governo nos acompanhe e não através de uma rigidificação do trabalho e das normas de trabalho que façam com que, em última instância, não haja um projeto de trabalho, porque é tão rígido que não é acessível. E não é assim que um país se desenvolve e Portugal vai ficando cada vez mais na cauda da Europa, por causa de não se ter em consideração os dois interesses conflituantes, que é as empresas e os trabalhadores como um só. Muito obrigada. Muito obrigado.